Olá, muito boa tarde. Está formada a maior rede de comunicação, maior bancada de notícias do estado do Maranhão, levando muita informação para você. Agora em cima de 13 horas e 15 minutos, durante uma hora, pouco mais de uma hora, a gente vai debater muito a política local, a política aqui do estado do Maranhão e, claro, também a política nacional. Os bastidores da política, você já sabe, o encontro marcado todos os dias de segunda a sexta-feira, às 13h15 da tarde até às 14h15, 14 e pouquinho, levando muita informação para você. Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril, tá aí já o nosso número na tela para você quiser interagir conosco, é o 98 DDD daqui da capital São Luís, mas pode interagir de qualquer parte do Maranhão, claro, e além fronteiras, 99196-8622, 99196-8622. Você que está no rádio ou na TV, pode mandar seu recado, seu alô, diga de onde você está falando, caminhe também sua denúncia, fique à vontade para bater um papo aqui conosco, mande seu alô, se quiser só um abraço aqui da gente, da nossa bancada, hoje comigo aqui, John Coutrin, Geisael, mais uma vez recebendo o querido amigo Ciro Mineiro. Hoje o Geisael, vou mandar o alô para você, tá com o celular aqui, vai garantir a nossa interatividade hoje. 1h16, hoje é quinta-feira, 28 de abril, daqui a pouquinho eu vou girar aqui com a informação com o John, com o Ciro e também com o Geisael, mas o Jornal da Difusora já chega aqui pela TV e também pelo rádio. Obrigado pelo carinho da audiência, você que nos assiste, nos acompanha aqui pela TV Difusora e, claro, também nos ouve aí pela Rádio Difusora FM nas ondas do rádio. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, a audiência lá em cima, audiência 100%. E você é o nosso maior convidado. A gente está aqui por conta de vocês que nos acompanham e acompanham o nosso trabalho. A gente tem só gratidão, todo o carinho aí à nossa audiência. Olha, aqui você já sabe, a notícia, a informação é debatida pelo nosso time de comentaristas, como eu já falei, o John, o Geisael e o Ciro, que daqui a pouco nós vamos girar aqui com muita informação para você. E alguns dos destaques do JD primeira edição de hoje, o senador Roberto Rocha define o futuro político nas próximas eleições. O presidente da Câmara, Arthur Lira, libera pedido de cassação de Josimar de Maranhãozinho ao Conselho de Ética. Flávio Dino e Carlos Brandão participam do Congresso Nacional do PSB, que acontece nesta quinta-feira, acontece hoje. Laércio Bonfim virou preocupação para o Palácio dos Leões. Daqui a pouco você vai entender essa história aqui no JD, primeira edição. E ainda, Bolsonaro se confunde, ou talvez não, enfim. Foi um discurso que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro e acabou chamando a si mesmo de mentiroso. Você vai acompanhar daqui a pouco no próprio discurso aí do presidente. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora, a primeira edição que já está no ar. Uma ótima tarde mais uma vez a você que chega aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, que segue acompanhando a nossa programação preparada com todo o carinho, desde Bandeira 2, passando pelo Bom Dia, Tudo de Bom, Hora D e agora com o JD primeira edição e JD segunda edição, programação preparada com muita responsabilidade e todo o carinho para você, telespectador e também, claro, ouvinte que nos acompanha. Mais uma vez o telefone, a gente deu o telefone no começo do programa, passou aí só coisa de 2 minutos mais ou menos, o pessoal já está mandando mensagem, obrigado à audiência, pode continuar mandando seu alô, dizer de onde está falando, emitir sua opinião, sua denúncia, 99196-8622, 99196-8622, a sua interação é super importante para ajudar a auxiliar o nosso trabalho também, tá ok? A gente começa com a nossa correspondente lá de Brasília, Raniele Veloso. Raniele, muito boa tarde a você. O presidente Jair Bolsonaro, ele quer que Forças Armadas aí façam a contagem dos votos na eleição desse ano. É isso mesmo, Raniele? Conta essa história pra gente. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao JD primeira edição. Obrigada, Eduardo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso, ontem o presidente, em pronunciamento no Palácio do Planalto, em um ato à defesa pela democracia, foi um ato ali que reuniu Daniel Silveira, condenado pelo STF, e outros parlamentares da base governista, ele disse que as Forças Armadas devem ter um espaço especial na apuração dos votos. Isso porque, de acordo com a fala do presidente, que vocês vão conferir agora, é duvidosa a apuração do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos escutar o trecho, depois eu explico para vocês. Uma das sugestões das Forças Armadas, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que no final, depois de 17 horas, como se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação, um pouquinho à direita,
para que tenhamos do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. A informação do presidente é incorreta. De acordo com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, não há sala secreta, nem meia dúzia de pessoas que apuram esses votos. E sim, essa contagem é feita de forma automática pelas próprias urnas eletrônicas com o sistema interligado ao Tribunal Superior Eleitoral. As Forças Armadas, elas fazem parte de uma comissão de transparência das eleições a convite do próprio TSE. E o presidente Jair Bolsonaro diz que está esperando que o tribunal acolha as sugestões das Forças Armadas. O presidente aqui do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele nas redes sociais já se manifestou e disse que o sistema eleitoral brasileiro é confiável, assim como as urnas eletrônicas. Uma guerra, de fato, entre os poderes. Raniele, mais uma vez, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro polemizando, né, a eleição, mas daqui a pouco eu vou girar com esse assunto aqui com os nossos comentaristas, com a nossa bancada. Raniele, agora você tem informações sobre o futuro político do senador maranhense Roberto Rocha, é isso? É isso, viu? De acordo com uma fonte aqui em Brasília, Eduardo, apurei com exclusividade que na próxima segunda-feira, que o senador Roberto Rocha, do PTB, já convocou uma coletiva, ele vai anunciar sua pré-candidatura à reeleição ao Senado. E com apoio de outros partidos, como, por exemplo, o PDT de Everton Rocha e também o PL de Josimar de Maranhãozinho, além do partido do ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda. Essa frente, de acordo com a fonte, né, seria para ali declarar apoio a Roberto Rocha, que tinha pretensões ao governo do Estado, mas com esse rearranjo político e também queda de braço aí entre partidos aliados ao presidente Jair Bolsonaro, ele teve que ficar com essa posição e deve ser candidato novamente ao Senado. Obrigado, Raniele, pelas informações sempre importantes. A Raniele muito bem informada, trazendo as informações aí do centro do poder da capital federal. Obrigado, Raniele. A Raniele volta amanhã conosco aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Bom trabalho aí, Raniele, em Brasília, na capital federal. A gente segue aqui girando rapidamente com os nossos comentaristas. Vou acionar agora o John, o Círio e também o Geisael. Geisael, começo com você. É um tema muito polêmico. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro ele volta a criticar o sistema eleitoral. Sistema eleitoral esse que o elegeu tanto das várias vezes que se candidatou a deputado como presidente da República e só agora ele quer questionar. Lembrando que o TSE, a própria Justiça Eleitoral, já convidou inclusive as Forças Armadas a fazer parte do processo democrático para eleger aí o novo presidente, o novo governador, deputados, senadores, enfim. Geisael, boa tarde. Boa tarde, meu querido Eduardo, os colegas Ciro e John e o pessoal de casa. O presidente Jair Messias Bolsonaro é, de fato, um mentiroso quanto mais. Nessa fala que nós acabamos de ver, direto com a Raniele de Brasília, mais uma vez o presidente mente e mente descaradamente. Farei aqui, eu não tenho muito tempo para comentar a respeito desse assunto, mas para aqueles que acreditam, porque o presidente sabe que ele fala para alguns que acreditam nesse tipo de bobagem, nessas besteiras que saem da boca dele. Então, são esses escravizados pelas mentiras do presidente, né? Já que ele costuma citar um versículo da Bíblia, eu vou parafrasear esse versículo. E conhecereis a mentira, e a mentira vos escravizará. São escravos da mentira e são para esses escravos que o presidente fala essas bobagens. Ciro Mineiro, muito boa tarde. O processo eleitoral que não tem nenhum tipo ainda, algo comprovado que não seja seguro, não é isso, Ciro? Exatamente, Eduardo. Boa tarde a você, boa tarde ao Geisael, ao John e a todos que nos acompanham, né, nessa primeira edição do Jornal da Difusora. Mais do que comprovado, viu, Eduardo? O processo eleitoral brasileiro é seguro, é transparente e livre de fraudes. E, infelizmente, a gente observa mais uma fake news plantada pelo presidente da República. Na semana passada, a gente acompanhou uma entrevista coletiva que foi dada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, aqui na capital maranhense, onde ele falava que nessas eleições serão combatidas as fake news. E a gente espera, né, e claro, e que segundo ele, os culpados serão punidos exatamente por tudo que fizerem. Qualquer e a gente fake espera, news seja plantada, né? Exatamente, a gente espera que também com essas fake news, né, plantadas pelo presidente da República, que, como disse o nosso colega Geisael, infelizmente ele acaba tendo
público, né, para que essas informações elas sejam disseminadas. A gente espera também que, em relação a ele, esse tipo de postura também seja combatida. Diogo Trim, rapidamente, a gente não é contra a pessoa aí debater, questionar a justiça eleitoral ou qualquer outra coisa, desde que seja baseado em fatos, não só coloque de qualquer forma. Não é isso, Diogo Trim? Boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, boa tarde aos colegas, boa tarde a todos em casa. Concordo com você, era justamente isso que eu ia abordar, não é? É claro que não existe nada infalível, que não possa ser auditado, né, que não possa ser questionado. O presidente tem todo o direito de fazer isso, sem problema nenhum. Acho que não vejo nenhum problema ele colocar, né, suspeição em dúvida. Tudo bem, fez isso, ok. Fez uma coletiva, convocou uma live, disse que ia apresentar provas. A gente lembra disso, né? Não apresentou prova nenhuma, né, de que houve qualquer tipo aí de que possa, né, na urna eletrônica, processo eleitoral, ser adulterado. Até levantou aí vídeos na época, né, vídeos de YouTube, pessoas que postaram nas redes sociais, questionamentos em relação a que não tinha aparecido o número, não é? Não aparecido o nome na urna eletrônica. E aí até apareceu, eu me lembro, a cidade de Caxias, uma reportagem da cidade de Caxias, na época da live, mas depois o próprio TRE fez a auditagem, não é? A Polícia Federal, inclusive a Polícia Federal, fez a investigação e não comprovou nada, não tinha nenhum tipo de irregularidade. Então, a live ali que era para apresentar provas, não houve prova nenhuma de irregularidade. Volto a dizer, tem todo o direito de questionar, de suscitar qualquer discussão relacionada se há adulteração ou não nas urnas. Ok. Mas cabia apresentar, né, a prova e não houve prova. Então, como não houve aí, a prova de que a adulteração, a própria Polícia Federal também, né, já apresentou, inclusive, relatórios relacionados a isso, mas, mais uma vez, o presidente até fez um acordo, né, já feito um acordo ali de que não tocaria mais nesse assunto, né, tem aquela questão toda, que foi importante lembrar isso, né, que foi até discutida, ali no Congresso, sobre essa questão da urna eletrônica, foi voto vencido, o presidente disse que não ia mais tocar no assunto, mas descumpriu o acordo, está voltando a falar sobre isso aí, sobre as questões, mas como o próprio Eduardo falou no começo, já foi eleito aí, se não me engano, 8 vezes deputado federal, né? Aliás, várias vezes deputado federal, presidente da República, os filhos também já foram eleitos a vida toda, e só agora, né, está questionando aí essa questão das urnas. Aí, ó, para ver como é que é o poder das fake news. Tem gente mandando mensagem aqui dizendo assim, tá, e por que várias vezes o eleitor digitou um número para um candidato e apareceu a foto de outro? Às vezes que isso aconteceu, que houve vídeo mostrado na internet a respeito desse caso, era caso em que a pessoa estava votando em outro estado, tentando votar no número de um candidato de um estado diferente. Tem que ter cuidado também com montagem, né? Não, já aconteceu também de montagem. Mas nesse caso também, aqui né? nem era montagem, não. Sim, os vídeos que aparecem aí é a pessoa, por exemplo, no estado de São Paulo, querendo eleger um deputado federal do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. É claro que o número não vai bater, porque o número daquele candidato no estado de São Paulo é um, no Rio de Janeiro é outro, aquele número é correspondente a outro candidato. Aí a pessoa digitava, aparecia o número do candidato. Claro, ele queria votar num candidato de outro estado. Então não havia fraude nenhuma, era um erro do eleitor. Outra coisa, às vezes a pessoa aperta tão rápido lá que às vezes não é computado. Ah, meu voto não foi computado. Calma, quando você for votar, ninguém é obrigado, você não tem um tempo limite para votar. Vai votar com calma, escolha seus candidatos, de preferência, vai votar com tranquilidade. Agora, Geisel, a gente precisa girar com a informação. Essa informação que a Ranieri também antecipou para a gente, envolvendo a questão do senador Roberto Rocha, que está traçando, já está definindo seu futuro político, já está se aproximando, claro, da eleição. Mas tem um outro assunto também que está repercutindo, Geisel, que o senador agora desferiu críticas ao judiciário, é isso? O senador Roberto Rocha, ele tem publicado nas suas redes sociais, eu tenho acompanhado o Twitter do senador Roberto Rocha e um vídeo que ele publicou. Ô, Tiago, nós temos o vídeo aí, só para o pessoal de casa entender a fala do senador Roberto Rocha. Se tiver, vamos soltar aí para o pessoal ouvir e ver. O que diz o artigo 1º da nossa Constituição Federal, senador Espírito Amin? Todo poder emana do povo. Temos 3 poderes. O poder legislativo, que é o poder original, o poder executivo e o poder judiciário. Os 2 primeiros têm seus representantes legitimamente eleitos pelo voto direto do eleitor brasileiro. No Brasil, o poder judiciário não emana do povo. E por quê?
Porque o poder é um poder contra-majoritário, que tem que tomar decisões em favor de minorias, diferente de nós, que temos que sempre tomar em favor das maiorias. Por isso não são eleitos. Agora, se é para poder falar em nome da maioria, a voz rouca das ruas, então temos que repensar a forma de acesso aos tribunais. Tem que ser pelo voto direto. Mesmo com toda a autoridade dada pelo povo, nenhum dos membros do Poder Legislativo e do Executivo pode se dar o direito de extrapolar os limites constitucionais de sua competência dada pela Constituição Federal. Ora, se os que falam em nome do povo, como eu, como vossas excelências, não têm esse direito, como um membro do Judiciário pode ter? Acho que já passou da hora de alguns membros do Judiciário brasileiro pararem de brincar de Deus, porque essa brincadeira pode custar muito caro ao nosso país. Pois é, inclusive em tom de ameaça, Gisele, eu só vou deixar você concluir aqui, mas quando o senador coloca aqui, ele começou bem até, né, dizendo que as pessoas são eleitas legitimamente, democraticamente, que é correto. Aí, claro, senadores, como ele é, governadores, presidentes, deputados, enfim, vereadores, prefeitos. Mas aí quando ele disse que o judiciário tem que legislar pela minoria, ou olhando pela minoria, não, tanto o judiciário quanto o executivo, quanto o legislativo, ele tem que legislar, tem que julgar, tem que gerir em cima não da minoria ou da maioria, tem que ser em cima da Constituição, claro, aí sim, penso eu, pensando primeiramente no povo, nos mais pobres, enfim, mas tem que ser dentro da Constituição. Gisele. Olha, não é porque se fala o tanto de bobagem que o senador falou aí de forma professoral que isso vira verdade. Ele está valendo, diga-se de passagem, viu, na tela. Assim, a forma como fala, né? Parece assim que aquilo que está falando é uma verdade. E eu tenho certeza que o senador Roberto Rocha não é ignorante acerca do tema que estava tratando. Isso se trata de método. Ele sabe muito bem que não tem sentido o que ele falou. Na Constituição da democracia, os três poderes, de forma equilibrada, o legislativo, o executivo e o judiciário, precisam, claro, trabalhar em harmonia, mas, olha só, ele fala tamanha bobagem quando sugere que o judiciário seja eleito por voto direto, assim como são o executivo e o legislativo, porque basta a gente ver que um bando de gente sem competência técnica tem semi-analfabetos compondo câmaras legislativas neste país, tanto federal quanto estadual quanto municipal, que a gente vê que a solução, de fato, não é entregar a escolha dos membros do judiciário na mão do voto direto. Eu tenho certeza que entre o executivo, o legislativo e o judiciário, há mais pessoas tecnicamente bem competentes no judiciário do que nos outros dois poderes. Eu não tenho dúvida disso. E fala tamanha bobagem o senador Roberto Rocha, sabendo que está falando bobagem. Porque a maior parte dos membros do judiciário, juízes de primeira instância, juízes federais, eles são escolhidos como? Eles passam em concurso público, estudam, se esforçam, passam por um longo processo para poder se tornarem juízes. E desembargadores, por exemplo, nos estados, são oriundos da primeira instância, são juízes. E depois escolhidos, claro, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, por exemplo, escolhidos por chefes do executivo. Tanto do executivo federal quanto do executivo estadual, são assim que são escolhidos. Desembargadores, ministros. Aliás, senador Roberto Rocha, quem avaliza a escolha de membros do STF, a mais alta corte desse país, são vocês, senadores. O presidente da República indica o nome e são vocês quem avalizam. Se vocês negarem, se vocês não aprovarem, o nome sequer vai para o STF, o presidente é obrigado a escolher outro, para que passe pela sabatina, pelas mãos de vocês, a responsabilidade é de vocês. Pare de falar bobagem. Eu sei que o senhor sabe o que está falando. Eu tenho certeza que o senhor sabe da bobagem, do tamanho da bobagem que o senhor falou. Eu tenho certeza disso. Mas fala para quê? Para poder alimentar um gado que precisa ser alimentado nesse país com fake news, com bobagens e com ignorâncias. Eu compreendo, senador, mas não faça isso. Seja responsável com a cadeira que o senhor ocupa no Senado Federal. Aliás, o senador anda muito pistola. Ele questionou o ex-governador Flávio Dino em suas redes sociais.
uma postagem antes desse vídeo em relação à compra de respiradores que foi feita pelo Consórcio Nordeste, que foi alvo, inclusive, da Polícia Federal, já numa operação esta semana, ontem ou foi anteontem. Coloca para mim o print aí da cobrança do senador Roberto Rocha, que ele diz o seguinte, Vamos colocar aí. Ele até fez um memezinho, ele disse, Flávio Dino defende a atuação dos consórcios do Nordeste na compra dos respiradores. Isso aí foi uma postagem anterior. E ele disse que agora o Flávio Dino coloca a culpa no governo da Bahia por compra falsa. A questão do horário foi uma brincadeira, uma mera brincadeira. Claro, esse é um meme que tem, né? Isso. Porque há uma diferença montagem, muito grande claro de... que as matérias foram publicadas, óbvio. Perfeitamente. Mas eu queria ler, de fato, o tweet que foi feito pelo senador Roberto Rocha em relação a esse assunto, que ele disse o seguinte: ao atribuir ao governo da Bahia a culpa pela compra falsa de respiradores pelo Consórcio Nordeste, Flávio Dino dá mais uma amostra de sua personalidade. Se antes já se assemelhava a Macunaíma, o anti-herói sem caráter, agora deixa claro ser o verdadeiro vilão do povo maranhense, escreveu ele numa postagem antes desse vídeo que nós acabamos de comentar aqui. Claro que os meus comentários aqui acerca do senador Roberto Rocha, eles se dão num âmbito de muito respeito pela sua posição como senador, mas, senador, assim como o senhor tem a liberdade de criticar o judiciário, e veja bem, criticar é uma coisa, descredibilizar é outra. Eu também tenho aqui a liberdade de criticar a sua fala sem de maneira alguma colocar em xeque a sua credibilidade como um senador deste país. Mas assim como o senhor faz ao judiciário, de maneira equivocada, eu vou procurar fazer aqui de maneira responsável a Vossa Excelência. Como qualquer nossa atitude, não é isso, Geisel? Aqui a gente tem muita Perfeitamente. responsabilidade com o que informa, com o que comenta, obviamente. John Coutrinho, você queria comentar algo a respeito deste assunto? Não, só para acrescentar rapidinho, antes de finalizar o tempo, é que o André Mendonça, só dar um exemplo que o Gisele falou, né, que é o próprio Congresso que escolhe, o André Mendonça ficou aí, né, na fila, na geladeira por um bom tempo, né, só lembrar disso, que cabia aos senadores indicá-lo o Congresso, e ele não foi indicado porque tinha uma questão política ali, tudo uma querela, e ele, portanto, ficou ali na geladeira um bom tempo esperando, né, os senadores votarem. Então, só um exemplo aí do que o Gisele falou, só corroborando com a mensagem dele. A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Agora vamos de recadinho para dar uma amenizada aqui, aquele recado para você de todos os dias, procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa. Está na hora de conhecer a Zion Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zion Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem certamente no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa. O frete é grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha com frete grátis. Venha conferir em zioninformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp. O telefone é o 989-8428-4649. 8428-4649. A Zion Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatraque 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade. Olha, agora a gente continua com o Jornal da Difusora, primeira edição, trazendo mais informação para você. A gente vai falar agora sobre, inclusive, o assunto que a gente trouxe na semana passada, que é a Marcha dos Prefeitos, que está acontecendo lá em Brasília, prefeitos de todo o país. E os prefeitos aqui maranhenses, eles foram recebidos pelo senador Everton Rocha, aí que recebeu e dialogou, não só o senador, claro, outros políticos também, mas o senador se colocou à frente ali e recebeu os prefeitos maranhenses. A gente vai ouvir a fala do senador a respeito deste importante ação, né, que é realizada pelos prefeitos de todo o Brasil e, claro, aqui também do estado do Maranhão. Vamos ouvir. Cumprimentar aqui todos os prefeitos, vereadores e secretários do Brasil que estão em Brasília participando da tradicional marcha dos municípios, dos prefeitos, eles que têm na vida real tratado os problemas ali do dia a dia da população. Agora, pós-pandemia, é a primeira vez que eles estão reunidos novamente em Brasília, com coro alto, trazendo seus reclames, trocando experiências e também fazendo esse grito de socorro, pedindo cada vez mais ajuda para que nós possamos ajudar e continuar dando apoio, a mão amiga a esses municípios que tocam o dia a dia as suas políticas. Então, em nome de todos eles, eu quero cumprimentar aqui a caravana de Trizidela do Vale, a terra do João do Vale, no Maranhão, nosso prefeito Davidson Balé, esse jovem médico, aqui ao lado da sua comitiva de vereadores, vereadoras, secretários, secretárias, a Taninha, sua mãe, ex-primeira-dama do município, presidente da Associação das Primeiras-Damas do Estado do Maranhão. A todos vocês, o nosso cumprimento a todos os prefeitos do Maranhão e do Brasil. Muito obrigado, presidente.
Pois é, os prefeitos estão cumprindo uma extensa agenda ainda lá em Brasília, são 3 dias de muito diálogo, né? Claro, é importante também que os prefeitos debatam seus anseios com os políticos que estão em Brasília e, claro, aqui falando no estado do Maranhão. Recado para você, já pensou em morar pertinho da praia pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI e registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. Os telefones são do WhatsApp 99109-0335 ou então 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. As últimas unidades do Costa Araçagi Condomínio Clube. Essa é a sua oportunidade de morar a 5 minutos da praia pagando pouco. Financie o seu apartamento em até 90% do valor. Corretores de plantão no instante de vendas na MA 203. Agende sua visita. 98 9 9188 48 45 98 9 9109 0335. Um empreendimento Franeri Tenda. Recado dado, e depois do intervalo tem mais Jornal da Difusora, a primeira edição. A gente vai girar, claro, com as notícias do interior do estado, Caxias e Imperatriz, falar também de outras notícias do interior. A gente volta já já, o intervalo é rápido, continue com a gente, daqui a pouco volta eu, o John, Israel e também o Ciro daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 1h45 e no mês de maio a TV Difusora vai celebrar, reconhecer e contar as histórias que envolvem todas as nuances de ser mãe. Importante, né? O ser mais precioso, né? Que é a mãe. Vem aí o Mães que Encantam, um programa destinado a quem dedica a vida ao maior amor do mundo, o de seus filhos. A força geradora da vida, o amor incondicional, o verdadeiro significado de proteção, cuidado e dedicação. Em maio, o especial destinado àquelas que inspiram e encantam, as mães. Mães que Encantam, especial promovido pela Difusora para celebrar, reconhecer e contar as histórias e as nuances de ser mãe. 6 de maio, a partir das 11h05. Um programa dedicado a quem dedica a vida ao maior amor do mundo, o de seus filhos. Difusora, no Dia das Mães, tem você aqui. Imperdível, né? Mas uma produção aí, um programa especial preparado para você, pelo Sistema Difusora de Comunicação. Mães que Encantam, dia 6 de maio, reforçando aí a partir das 11h05 da manhã, aqui na TV Difusora. Imperdível. Olha, agora a gente segue para Imperatriz, porque a Justiça Eleitoral interrompeu o atendimento no Fórum de Imperatriz, no Fórum lá da cidade de Imperatriz, por causa do roubo dos cabos de telefonia e internet. Quem vai atualizar a gente sobre essa informação é o Marcelo Júnior, que já está aqui comigo. Marcelo, seja bem-vindo ao JD Primeira Edição. Que história é essa aí, Marcelo, interrompendo aí o serviço no Fórum de Imperatriz por conta de roubo de cabo de telefonia e internet, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde para você, Eduardo Ericeira. Boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora na TV e também no rádio. Imperatrizense, nos últimos dias, não tem tido literalmente um dia de paz. Essa escalada da violência, da criminalidade, tem assustado todo mundo que reside aqui nessa região do estado. E bandidos acabaram roubando toda a cabeação, os fios que interligam o sistema de telefonia e internet do Fórum Eleitoral aqui da cidade. Por isso, esse atendimento está interrompido ali no Fórum nesse momento. A Justiça Eleitoral, como medida de emergência, está direcionando agora o atendimento para a unidade do Viva Cidadão, que fica no Shopping Imperial. Nos próximos dias, a Justiça Eleitoral também pretende instalar um ponto de atendimento na vara da criança e do adolescente, até que toda a cabeação seja refeita. A criminalidade, a violência tem preocupado e esse assunto tem sido muito debatido aqui no município de Imperatriz. Assaltos, arrombamentos, furtos, sequestros relâmpagos. Por isso, a
cúpula da Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão voltou aqui à cidade e anunciou um pacote anticrime para combater estas ocorrências. O comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, o coronel Emerson Bezerra, falou de como a polícia pretende agir a partir de agora. Já foi repassado aos comandantes aqui da área para reforçar o policiamento em toda a Imperatriz, com operações conjuntas entre o 14º Batalhão e o 3º Batalhão. Além disso, nós vamos estar utilizando os 40 policiais que formaram ontem do curso de motopatrulhamento, que esse pessoal vai trabalhar diuturnamente para dar maior sensação de segurança à sociedade. Além disso, está chegando na cidade a Força Estadual de Segurança Pública para reforçar esse policiamento. E nós também temos a ideia de, eu creio que até o fim da primeira quinzena de maio, nós vamos estar formando os novos policiais. Temos aproximadamente 300 e a nossa intenção é de ao menos 50 policiais virem aqui para Imperatriz, para que a gente possa montar um batalhão específico de motopatrulhamento, né, que dá muito mais agilidade e com certeza vai combater essas situações de furtos e roubos de motocicletas. A gente fica na expectativa de que todas estas ações da polícia que estão sendo desencadeadas agora deem resultado. A população clama por segurança. Eu volto com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Marcelo, pelas informações, e a gente reforça o que a gente já disse ontem, torce pela segurança, claro, no combate à criminalidade, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Dias melhores aí para a Imperatriz, que é o que a gente torce, tá ok? Um abraço também para todos na Difusora Sul, toda a população de Imperatriz e da região Tocantina. Daqui a pouquinho vai ficar com o seu noticiário local. E agora a gente acompanha aqui no JD, primeira edição, os destaques dos municípios com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. Prefeitura de Santa Quitéria realizou a reinauguração do posto de saúde familiar do bairro Ladeira. Foi reinaugurado no povoado Ladeira a nova unidade de saúde da comunidade. É um prazer a gente estar entregando essa obra aqui no município, no aniversário da cidade. Nós temos vários outros postos de saúde que estão em reforma. Em breve serão entregues à população de Santa Quitéria. Então é um prazer estar hoje entregando esse posto aqui equipado, climatizado, dando uma qualidade na assistência e um ambiente agradável aos funcionários da unidade. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Tá, então a Jéssica com os destaques do municípios aqui do estado do Maranhão, a gente sempre destacando para vocês. Agora, Imperatriz e Caxias segue com a programação local, a gente continua nesses dois municípios, aí pelo rádio e para todo o estado do Maranhão, claro, tanto pela TV quanto pelo rádio. Seguimos com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e Fiat em São Luís, Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende agora mesmo um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br, o endereço na internet fiatrevemar.com.br, então ligue para o 98 DDD, 99120 8706, 989 9120 8706. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade no centro, fica na Avenida Kennedy, número 147, na Jordoa, aqui em São Luís do Maranhão, e na Unidade Holandeses, fica na Avenida dos Holandeses, número 22, no bairro do Calhau, também aqui na capital maranhense, em São Luís do Maranhão. Dá tempo de a gente ler algumas mensagens? Dá, Thiago? Não entendi direito, dá tempo de ler. Vamos lá, vamos ler algumas mensagens, só rapidinho antes de chamar o intervalo. Vamos aí, está com o Geisael hoje o telefone, interagindo aí com você, que mande seu alô. Pode ficar à vontade para interagir conosco. Geisael. Jean da Vila Samara deseja saúde para a sogra, a dona Linir,
Tem aqui também, boa tarde, Eduardo, gostaria da opinião de vocês em relação aos supermercados abrindo nos feriados. O Carlos, lá do Novo Horizonte, em Passo do Lumiar, aí botou assim, Geisael, porque sabe que eu estou aqui. Por gentileza, solicite ao prefeito a colocação de agentes de trânsito na Rua de Santana, em frente ao Cantinho Doce. Obrigado pela compreensão de vocês. Boa tarde, somos de Imperatriz, Kaique, Andressa e a Rita do Pastel. Ó o jabá, hein? Separa um pastelzinho pra gente. Vai ter que se descolar o pastel pra gente aqui agora, né? Roberto Gama, Morada Nova 3, lá em São José de Ribamar. A Juscel, de Caxias, mandou uma opinião aqui sobre a fala do presidente e diz que a bancada está de parabéns. É o Raimundo, lá de Coroatá. E tem também aqui, boa tarde, cadê a Kate da bancada? Ela não pode faltar, ela traz brilho. É Kátia Marques, lá do bairro da Alemanha. O Sargento Sargento Messias de Caxias, ele está dando um alô aqui para a Sociedade Militar da Reserva. E a Vanessa, que é de Presidente Juscelino, também ligada aqui com a gente, além do Wanderson, do bairro do Pindaí, em São José de Ribamar. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Daqui a pouco a gente lê mais mensagens aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Você que fala com a gente de todo o estado do Maranhão, tanto do interior quanto aqui da região metropolitana, capital, pode continuar mandando sua mensagem. Obrigado aí pela interação que vocês têm com toda a bancada conosco, tá bom? Daqui a pouco a gente vai voltar no intervalo falando sobre uma fala, né, do presidente Jair Bolsonaro, já que o pessoal está inclusive opinando aí. O chefe do executivo, ele disse que o chefe do executivo, que é ele, né, o presidente Jair Bolsonaro, acabou mentindo. A gente vai falar sobre esse e outros assuntos daqui a pouquinho, na volta do intervalo, é rapidinho. Começou um pastel aí, o pastel da Rita, e a gente volta já já, por caldo de cana. Estamos de volta com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 1h58, e eu tenho uma super dica para você agora que procura um lugar de confiança para fazer serviços no seu carro aqui em São Luís. É o Centro Automotivo Papaléguas e eles têm um recado para vocês. Sabe por que você pode confiar no Centro Automotivo Papaléguas para deixar o seu veículo? Porque só aqui você encontra todos os serviços em um só lugar. Tem mecânica em geral, revisão, funilaria, pintura e muito mais. Aqui o trabalho é de confiança, já são 25 anos de tradição em São Luís e com o menor preço do mercado. Venha nos visitar. Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviço automotivo. Avenida Senador Vitorino Freire, na Areinha, em frente ao Banco do Brasil. Muito bom, né? E sabe o que é melhor? O preço, que é o menor da cidade. Isso mesmo, o menor da cidade. Gostou, né? Então nos visite nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo ou chama no Zap Léguas. É isso mesmo, o Zap Léguas, que é o 988830411. 988830411 é o número aí do Zap Léguas, Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos. A gente segue com o JD Primeira Edição, levando agora, continuando aqui, após o recado, com muita informação para você, deixando você muito bem informado, porque a Flávia Alves, ela é irmã do deputado estadual, presidente da Assembleia, Otelino Neto, ela disputará o mandato de deputada federal. A Flávia Alves, assunto para John Coutrin, é isso, John? É isso, Eduardo. De certa forma, tem uma surpresa. Se fala muito, né, da Ana Paula, que tem um destaque muito grande quanto vice-prefeita de Pinheiro, mas não ela que é candidata, né? A candidata a deputada federal é a Flávia, que é irmã do deputado, presidente da Assembleia Otelino Neto. Até porque a Ana Paula deve ser suplente do Senado do exatamente. Pré-candidato aí Flávio Dino, né? Exatamente. A Ana Paula é a primeira suplente do Flávio na chapa de Senado. E a Flávia, que é advogada, né? que é pedagoga, que tem especialização, ela disputará o primeiro mandato, né? Eletivo. Ali será o mandato de deputada federal pelo PCdoB, né? Ali na federação, que envolve também ali o PT e o PV. Então, a Flávia, ela que entra, portanto, na carreira política agora, disputará esse primeiro mandato aí, e claro que conta muito, né? O apoio do presidente da Assembleia, Otelino Neto, que fez um grande lançamento da pré-candidatura dele, com mais de 20 prefeitos, dezenas de prefeitos. E a Flávia vai reforçar, portanto, Eduardo, a chapa ali, né, da federação do PCdoB, do PT e do PV, para quem sabe até eleger mais um, né, por quem sabe também do peso da força política aí, do deputado Otelino, do grupo dele, e com certeza ele vai somar ali na contagem final, que pode eleger mais deputados
nessa federação, né? Então, a Flávia aí, portanto, anunciada como deve ser lançada oficialmente para a candidatura dela no decorrer dos próximos dias, mas já foi anunciado sim dentro do PCdoB que ela será candidata nas eleições deste ano. Essa federação pode fazer até 4 nomes, né? Pelo menos essa é a expectativa, mas claro, não dá para cravar porque só a eleição vai decidir. Disputado. A eleição vai decidir. Tem nomes fortes nessa federação também. Geisael, o Laésio, eu falei aqui no início do JD primeira edição, ele virou uma preocupação para o Palácio dos Leões. Explica essa história. Tá, vamos lá. Deixa eu dizer qual é a preocupação. O negócio é o seguinte, vamos lá. Seguindo uma lógica maquiavélica, diz que o político, se ele puder escolher o seu adversário, ele vai sempre escolher o mais fraco, aquele que ele pode vencer. Então, há uma tentativa desde o início desse processo pré-eleitoral de que se enfrentasse um bolsonarista, porque a gente sabe que o Maranhão, as pesquisas demonstram, ele é um estado onde dificilmente um candidato bolsonarista conseguiria alcançar uma grande votação, enfim. Isso em tese, né? Na teoria. Então, o Palácio dos Leões julga que enfrentar o Laésio seria muito mais fácil de vencer a eleição. Então, se eles conseguissem colocar o Laésio no segundo turno, em vez de um outro candidato, como, por exemplo, o Everton Rocha, que é do mesmo campo e consegue, inclusive, ter o mesmo discurso da esquerda, progressista, de continuidade de coisas boas que tiveram no governo Flávio Dino, então seria mais fácil vencer o Laésio do que, por exemplo, vencer um candidato como o senador Everton. De modo que estimularam tanto nos bastidores o crescimento do Laésio, que o Laésio deveria, no cálculo do Palácio dos Leões, ultrapassar o Everton e garantir lugar no segundo turno para disputar com o Brandão. Acontece que parece que o tiro está saindo pela culatra. Já se tem levantamentos de que o Laésio poderia, inclusive, ultrapassar o Brandão e ficar no lugar dele no segundo turno. De modo que começa a ser uma preocupação. Porque se eles estavam preocupados em garantir o adversário ideal no segundo turno para vencer a eleição, agora eles já estão preocupados de perder a vaga no segundo turno para o Laésio. De modo que acendeu aí a luz vermelha, levantou-se a bandeira vermelha de alerta, porque é melhor disputar a eleição no segundo turno contra um adversário que seja forte do que nem estar lá no segundo turno se imaginando que iria enfrentar um adversário mais fraco. Então, é isso que está preocupando agora o Palácio dos Leões. É sequer chegar no segundo turno e perder a eleição, perder uma das vagas no segundo turno para um adversário que eles estimularam, ainda que nos bastidores, que é o Laésio. Quando o Geisael coloca em tese, claro, é em tese porque só é a eleição que vai decidir, mas a gente faz uma análise, né, dos bastidores da política aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, e aí até eu me incluo também, claro, toda a bancada, enfim. John, a gente segue falando aqui sobre o Geisael trouxe aí o tema do governador Carlos Brandão e agora do ex-governador também, Flávio Dino. Eles participam hoje, inclusive, de um congresso que vai acontecer do partido de ambos, que é o PSB, Congresso Nacional que acontece hoje em Brasília, não é isso? É a abertura do Congresso do PSB, o Congresso Nacional hoje, lá em Brasília, com representantes do partido, né, governadores ali, o próprio, né, o Geraldo Alckmin também deve estar presente nesse Congresso, o Lula também, né, e daqui do Maranhão, o ex-governador Flávio Dino e o governador Carlos Brandão, que são do PSB. Né, o PSB, portanto, faz essa abertura hoje, um Congresso que vai até sábado, né, finaliza no sábado, e vai ter várias discussões do conteúdo programático, né, da autorreforma, discutir ali algumas pautas de reforma também, ali dentro do partido, um novo estatuto, né, regimentos, ou seja, tudo isso ocorrerá ali no Congresso do PSB. Então, vai dar para ver aí, né, de certa forma, vem sendo discutido na semana, de que haveria, né, um afastamento do Flávio e do Brandão, para dar a perceber hoje, de certa forma, um entrosamento entre eles. Não é? O Flávio, que é uma das principais lideranças do PSB a nível nacional, isso colocado até pelo próprio presidente nacional Carlos Siqueira, que esteve aqui no Maranhão recentemente, né, também no evento do PSB, e até falou, né, que o Flávio é dos nomes postos aí para o futuro do PSB, quem sabe até a presidência da República. Né? E o Brandão, candidato do partido do PSB aqui no Maranhão. Então, eles participam aí hoje desse congresso, que se inicia hoje, a partir das 19 horas, e vai até o sábado ali, finalizando
com a eleição de delegados, né, com deliberações relacionadas à questão nacional e local também. Certamente, vai ser discutida a política nacional, óbvio, mas nos estados também a política local. John, eu continuo contigo porque o Arthur Lira, presidente aí da Câmara dos Deputados, ele liberou o pedido de cassação envolvendo o deputado maranhense, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, ao Conselho de Ética, é isso? Destravou, né, porque tinha alguns processos, não só do Josimar, também o próprio Eduardo Bolsonaro, né, aqui em Cataguari também ali, uns processos ali que deviam ser enviados para o Conselho de Ética, tramitados no Conselho de Ética, não estavam parados ali, travados, mas o Lira deu encaminhamento, né? E que isso inclui também o próprio deputado federal do Maranhão, do PL, o Josimar Maranhãozinho, né, que também deve ser ali, julgado no Conselho de Ética, há um pedido de cassação contra ele, por conta daquelas denúncias relacionadas a desvios de emendas parlamentares. O Josimar, a nível nacional, foi pego ali com imagens, mostraram ele com dinheiro na mão, não é? Denúncias feitas contra ele por conta de desvio de recursos ali que seriam enviados, de recursos de emendas enviados para os municípios, seriam desviados ali para pessoas, empresas ligadas ao próprio deputado, e isso ensejou denúncias contra o próprio Josimar ali com pedido de cassação dele. Então, vai dar... Os primeiros processos devem ser analisados a partir dessa semana e o do Josimar, portanto, vai tramitar na próxima semana ali no Conselho de Ética. A gente vai seguir acompanhando esse caso, essa situação, porque agora que foi destravado, né, mas claro, ainda tem todo o processo para correr, a gente vai continuar acompanhando e divulgando, claro, aqui no JD Primeira Edição. Agora a gente acompanha aqui no jornal um discurso que tem repercutido na mídia nacional e todo o país, que foi um discurso do presidente Jair Bolsonaro, que disse, né, que o chefe do executivo, ou seja, ele mesmo, mente. Vamos acompanhar aí no vídeo. Mente o ministro Barroso quando diz que é sigiloso. Mente. Uma vergonha. Para as Forças Armadas, se um militar mente, acabou a carreira dele. O cabo não sai sargento. O subtenente não sai tenente. O coronel não sai general. Não tem prescrição para isso. E temos um chefe do executivo que mente. E temos um chefe do executivo que mente. Pois você viu, o vídeo não foi editado não, o vídeo só foi rebobinado, inclusive esse vídeo foi retirado aí do site Metrópolis, né, que é um site nacional. Ele voltou, claro, para enfatizar essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Acho que o presidente, num ato falho, acabou esquecendo que ele, que é o líder do executivo, né, do país, é o presidente da República, Geisel Marques. Complicado, né? Então, se o Bolsonaro disse que pode ser atrapalhado, de repente, mas ele acabou falando besteira. Não, né? Ele foi traído pelo inconsciente. Na verdade, assim, é claro que o Bolsonaro nem sempre mente e nem sempre fala a verdade. Às vezes ele fala a verdade, como nesse caso. Ele falou a verdade, ele mente. Entendeu ou não? Conseguiu compreender, Eduardo? Deu para entender. Pois é. Eu estou aqui levando uma saraivada de mensagens dos bolsominions. O gado está querendo me chifrar aqui pelo WhatsApp, pelo fato de nós fazermos alguns comentários aqui. Mas fato é que o presidente mente, mas não adianta. Sempre aqueles que são seus seguidores fiéis, o Bolsonaro pode dizer o que quiser, pode fazer o que quiser, porque ele tem a garantia de que esse gado será sempre fiel a ele, ainda quando está indo para o abatedouro. E a gente fala muito desse assunto porque tem repercutido bastante. Como eu sempre digo, o Jair Bolsonaro, com todo respeito, claro, ele é o presidente da República, mas ele é a figura mais importante do país. Ele é o presidente da República e sempre foi assim. Outros presidentes que já passaram, outros presidentes que virão, inclusive se for ele reeleito. Enfim, ele vai ter que ser debatido, ele vai ter que ser comentado nos telejornais, enfim, na imprensa nacional, na imprensa local aqui no estado do Maranhão, em qualquer outro estado, por ser a maior autoridade política do país. Isso é inevitável, qualquer outro presidente que venha a ser. Agora a gente vai acompanhar, daqui a pouco eu vou girar com o Ciro também, pode falar sobre esse assunto envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, mas isso também é uma notícia que tem repercutido nacionalmente, que é o Daniel Silveira, que foi indicado aí para 5 comissões da Câmara. Vamos acompanhar. A Comissão de Constituição e Justiça é uma das mais importantes e disputadas pelos parlamentares. É a responsável por analisar se as propostas apresentadas na Câmara obedecem ou não à Constituição. A indicação partiu da liderança do partido de Daniel Silveira, o PTB. Não está havendo aqui, em hipótese alguma, revanchismo ou algo que a gente queira atacar o judiciário
ou a própria presidência da Casa, em absoluto. Se a comissão for analisar alguma representação contra o mandato de Silveira, como um pedido de cassação, por exemplo, o regimento interno da Câmara indica que ele deve se declarar impedido, mas caso isso não ocorra, poderá votar. Já para as votações em plenário, cabe à mesa diretora avaliar se permite ou não o voto do parlamentar. Daniel Silveira também vai fazer parte das comissões de Esportes, Cultura e como suplente da Comissão de Educação. Na Comissão de Segurança Pública, foi eleito vice-presidente. A gente coloque pautas aqui nessa comissão, que é muito importante, presidente, sobre uma coisa que eu acompanho desde 2008, que é o ativismo judicial. A indicação, em especial para a CCJ, provocou a reação da oposição. Essa indicação é absolutamente inadequada. Não apenas porque o processo passará pela Comissão de Constituição e Justiça, se for o caso, como também pelo fato de que a missão da comissão é promover, é valorizar a Constituição Federal. Nesta quarta-feira, o parlamentar transitou tranquilamente pelo Congresso e não quis responder se usava tornozeleira eletrônica. Recebeu do deputado Coronel Tadeu, do PL, uma cópia emoldurada do decreto de perdão. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o indulto. No passado se anistiavam bandidos, agora a gente anistia inocentes. Esse é o caminho certo para as coisas e, pelo que eu sei, a punição jamais será a prisão. Também nesta quarta, a Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil emitiu um parecer defendendo que o indulto concedido a Daniel Silveira pelo presidente Jair Bolsonaro é inconstitucional. O documento ainda será avaliado pelo plenário da Ordem. Olha, vou girar aqui com os nossos comentaristas, mas o indulto para pessoas que são aí inocentes, isso também na opinião do presidente Jair Bolsonaro, com todo respeito, na opinião dele, né? Porque ele está enfrentando vários processos no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que a lei tem que ser para todos. Ciro, quer comentar alguma coisa, Ciro? Fica à vontade. Com certeza, Eduardo. A gente acompanhou aí a reportagem, né? E até foi dito na reportagem que a indicação do Daniel Silveira a essas comissões era inadequada. Eu digo muito mais do que isso. É uma afronta. É uma afronta a todo o sistema democrático brasileiro, uma afronta ao Supremo Tribunal Federal de Justiça, e de modo geral, uma afronta para os brasileiros. Agora, Eduardo, só a gente retomando aquela discussão em torno do presidente da República, Jair Bolsonaro, é importante que se diga que, acima de tudo, como o nosso colega Geisael acabou de dizer, que a gente recebeu uma saraivada de mensagens, né, em torno das declarações que a gente já fez aqui. Tudo que nós dissemos aqui foi com base em declarações do próprio presidente da República. Quando a gente fala... Tu que está inventando. Segundo eles, tu que está inventando. Sou esquerdista lulista. Quando a gente fala de fake news, disseminação de fake news, não somos nós que estamos disseminando fake news, não somos nós que estamos inventando e disseminando mentiras. Então, acima de tudo, é importante que a gente pare, deixe de pensar com o coração e pense com a razão em torno de todas essas declarações do nosso presidente da República. Perfeito. E já tem até um monte de gente aí complicado com a justiça, mas já pensando também em receber esse presente aí do presidente Bolsonaro, né? Não vai ser só o Daniel Silveira, não. Pode ver que já tem gente se mobilizando também aí para alcançar essa graça, né, do presidente da República. A gente lembra que no passado outros presidentes também poderiam ter dado indulto, né? Mensalão na época, e não teve isso. Se respeitou a decisão da Justiça. Enfim, sigamos. Pessoal, obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã a gente está de volta com o Jornal da Difusora, a primeira edição. Eu provavelmente vou estar ali ao lado dos meus amigos, que o Adalberto Melo deve estar de volta. E eu não ao vivo. E o Ciro Mineiro ao vivo. Valeu, Gisrael, John, obrigado a todos. Obrigado a vocês pelo respeito e o carinho da audiência. Obrigado.